Graça e paz, amados irmãos, muito bom dia. Graças a Deus, porque o Senhor nos concedeu mais este momento para estarmos juntos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Nós damos graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a misericórdia do Altíssimo dura para sempre. E no domingo, primeiro dia da semana, dia de entregarmos ao Senhor aquilo que é devido a Ele, que é a primazia. A primazia só pertence ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, neste momento, Senhor, na Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, nesta hora, Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, que estão ligados, Senhor. Abençoa, Senhor, também aqueles que estão, Senhor, acompanhando esta programação, para juntos rendermos um culto de louvor e adoração a Ti. Ó Deus, recebe as nossas vidas no Teu santo trono, Senhor, na Tua santa morada. Ó Deus, capacita-nos para fazer o melhor para Ti, ó Pai. Abençoa-nos neste momento, Senhor. Toma a primazia que é tua, ó Deus. Nos capacita e nos abençoa para fazermos o melhor para Ti. Abençoa também a todos que se encontram nos seus lares. Abençoa, Senhor, os seus familiares. Abençoa, Senhor, a todos que estão neste momento, Senhor, juntos e reunidos e unidos na Tua presença. Ó Pai, que as Tuas misericórdias, Senhor, sobre nós, meu Deus, venham se renovar a cada dia. E por isso nós te agradecemos, não só por isso, mas por tudo que o Senhor faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, iremos adorar ao nosso Deus, porque não existe outro Deus além do nosso Deus, do grande eu sou. Não há Deus maior do que Ele, não há Deus melhor. Não há Deus maior, Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
Nós somos criados para a glória e o louvor do nosso Deus. E o título hoje da nossa escola bíblica, que logo em seguida estaremos realizando, é a comunhão com o Pai. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento precisa ser nutrido e precisa ser, a cada dia mais, uma entrega pessoal de cada um de nós. E para estarmos em comunhão com o Pai, para termos um relacionamento com o nosso Deus, é preciso que nós venhamos nos dispor dos nossos interesses, daquilo que nós colocamos como prioridade nas nossas vidas e colocá-lo acima de tudo e todas as coisas. Em Mateus 6:33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o primeiro sinal daquele que quer comunhão com o Pai, daquele que busca um relacionamento pessoal com o seu Deus. Esse é o primeiro passo para aquele que verdadeiramente quer e precisa colocar o seu Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Neste momento nós iremos cantar um hineto que fala a respeito, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Possamos a cada dia buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro os reinos do céu, as coisas do alto, e colocar Deus acima de tudo e acima de todas as coisas em nossas vidas. E no mais, as outras coisas o Senhor nos acrescentará.
Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis e precisamos ter essa comunhão com o Pai. Precisamos a cada dia estreitar os laços com o nosso Senhor, os laços de relacionamento. Precisamos a cada dia deixarmos de lado muitas coisas que nos tiram da presença do Senhor. Porque é chegado um tempo em que o Senhor, Ele está nos observando, a vinda do Senhor está próxima e precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender dos pecados dos nossos antepassados, dos pecados da nossa nação. E em Marcos 1, no versículo 14 e 15, diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. E é esse tempo que estamos vivendo, irmãos. Portanto, nós estamos sendo despertados ao arrependimento, porque a hora é chegada. E precisamos nos arrepender das velhas práticas essas que não agradam ao Senhor, e voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos a Deus, perguntarmos a Ele o que é que desagrada a Ele, o que nós podemos fazer para agradá-lo, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É isso que precisamos fazer, porque o Senhor está voltando. Nesta hora vamos cantar Primeiro Amor. Aí na sua casa também, que você possa fazer deste cântico uma oração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de arrependimento, não é só um sentimento, mas sim uma atitude, uma ação. Porque arrepender-se só de sentimento, só de pensamento, não vai nos levar muito longe. Porque nós precisamos mostrar ao nosso Deus. A nossa conduta precisa expressar a nossa obediência ao nosso Deus. E em Lucas 3, no versículo 8, diz o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento e comecem a dizer a si mesmo. Então, que nós venhamos dar frutos de arrependimento. Que nós não venhamos nos arrepender só da boca para fora, só no nosso pensamento, mas sim que as nossas práticas, as nossas atitudes sejam fruto de um verdadeiro arrependimento. Amém? Vamos estar também louvando ao nosso Deus com essa música Senhor Formoso És. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Formoso és, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no Salmo 91, nós iremos fazer uma leitura compartilhada. E eu confesso aos irmãos que eu escolhi este salmo para concluir esta primeira parte, porque, para mim, é uma palavra muito apropriada para o momento em que estamos vivendo. Nestes versículos, nós vamos ver que aquele que tem comunhão com o Pai está seguro. Aquele que tem comunhão com o seu Senhor, com o nosso Deus, está neste momento escondido à sombra do Onipotente. Está descansando, está abrigado. E nós somos este povo. Então, vamos fazer essa leitura. Eu vou começar e cada uma de nós estará assim lendo um versículo.
aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Ele o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em seu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra para aqueles que andam com o Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são fortes como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que nós a cada dia possamos ser como este povo, que nós a cada dia venhamos estar experimentando da palavra do Senhor, não só da palavra propriamente dita, mas vivenciarmos a palavra e as promessas do Senhor sendo cumprida em nossas vidas. Neste momento nós vamos encerrar esta parte cantando a música Anda com Deus e em seguida a nossa irmã Zilda estará encerrando com a oração. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Anda Com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer,
É preciso usar as armas da fé para prevalecer. Você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Vai te abençoar. Vai te abençoar. Querido Deus, amado Pai, agradecidos, ó Deus, estamos por mais esta manhã, por esse dia, ó Deus, que nos concede viver e nos concede, ó Deus, o privilégio de estar na Tua casa, de Te adorar, de estar na Tua presença. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti, porque Tu és o nosso Deus, és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza. E, ó Deus, cremos que a Tua mão está sobre nós, que a Tua mão tem nos protegido. Por isso, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, que é o nosso Deus para sempre. Deus, nós Te pedimos agora, Senhor, que Tu fale aos nossos corações através da Tua palavra, da escola bíblica dominical. Ó Deus, que os Teus servos sejam usados por Ti para ministrar aquilo que Tu queres para os nossos corações. Ó Deus, abençoa o Teu povo, protege o Teu povo, protege a nossa nação. Ó Deus, é o que Te pedimos, Te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus, não é, por esta manhã especial que o Senhor nos concede, não é, a alegria, não é, de saber que os irmãos estão aí mesmo nas suas casas, mas estão glorificando a Deus, estão prestando culto ao Senhor. Esta é a nossa alegria, não é, de estar na presença do nosso Deus, não é? E nós vamos lembrar os irmãos, queremos lembrar os irmãos o relógio de oração. Não perca o foco, não é? Mas ore. Hoje também é um dia que foi conclamado, não é, pelos evangélicos, também pelo nosso presidente, de jejuar e orar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso povo. Então, faça isso,
não é? Ore ao Senhor, busque ao Senhor dos exércitos, e Ele ouvirá o nosso clamor. Não é? Então vamos convidar agora os nossos professores e alunos, não é? Hoje vai ser um pouco diferente, não é? Vai ter uma classe de professores, não é? E uma aluna convidada. Hoje nós temos a Eliana, que é a aluna convidada, e teremos aqui a professora Gervalinda, o professor Pascoal e a professora Ionan, que é dos jovens, né? Professora Gervalinda da classe de adultos, a classe 1, e Pascoal, que é da classe de adultos também, mas da classe 2, né? Deus os abençoe grandemente, e estamos aqui para aprender, não é? Para estudar a palavra de Deus nesta manhã. Graça e paz, irmãos. Muito bom podermos estar juntos, não fisicamente, mas em espírito, sabendo que nós estamos sintonizados com o Pai. Nesta manhã, eu quero convidar você que está em casa para pegar a sua revista, a revista da EBD, e vamos, nesta manhã, ter o nosso encontro aqui bem prazeroso, falando sobre a lição número 10, comunhão com o Pai. Comunhão. Comunhão significa intimidade. Nós mantemos comunhão com alguém quando nós temos intimidade. E, com certeza, essa lição é bem propícia. Deus sabia do que iria acontecer, por isso que esta lição já estava sendo prevista por Ele para o momento que estamos vivendo. Por quê? Porque estamos em crise, estamos vivendo uma pandemia e, com certeza, a humanidade inteira está buscando intimidade com Deus. Mesmo aqueles que não tinham uma preocupação religiosa, aqueles que não professavam ou não professam nenhuma religião, mas chegou o momento de que todos estão clamando a Deus. Todos estão buscando a Deus. Com certeza, tem acontecido o momento de comunhão na família, momento de oração na família, cada um diante do seu credo, não é? Da sua religiosidade, né? Para que este momento de comunhão? Para suplicar, para pedir a Deus. E nós, que já somos crentes em Jesus, que temos aprendido a ter uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, temos feito isso muito mais. Temos nos trancado nos nossos quartos ou sala, em algum canto, onde nós temos alimentado esse momento de contrição, esse momento de comunhão com Deus. E a vida plena em Deus começa mediante a nossa fé em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Nós não podemos ter comunhão com Deus se nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas. No momento quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós então nos tornamos filhos adotivos de Deus. E daí em diante, nós temos sede dessa comunhão com o Pai. Eu fico pensando, como está sendo o nosso momento de relacionamento na família. Não é, irmão Pascoal? Quantas famílias que não tinham momento de encontrar com os seus, para ter um momento de fazer uma pipoca, de comer junto, de brincar, de assistir um filme, de
rever fotos antigas. E esse está sendo o momento. E com certeza está sendo um momento prazeroso. E nós temos aprendido que é o momento de nós reinventarmos. E com certeza, o momento da nossa comunhão com Deus deve ser muito importante. Então, Deus quer ter um momento conosco também. Ele quer manter esse relacionamento conosco através da Bíblia, a palavra de Deus. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está se revelando a nós. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Também através da oração, quando nós podemos conversar com Ele, derramar perante Ele as nossas queixas, as nossas ansiedades, as nossas alegrias também. Então, nós temos esse momento através da oração. A oração, então, é uma experiência pessoal com o Pai, uma experiência de adoração e também submissão à vontade dEle. Então, a oração é uma conversa íntima que nós temos com Deus. Porque mesmo conversando uns com os outros, tem algo que nós não nos achamos assim tão à vontade para a gente despejar tudo que a gente está sentindo, né? A gente pode até contar tudo, mas tem alguma coisinha que fica lá resguardada, mas com Deus é diferente, porque a gente conta tudo, e até se a gente não contar, Ele sabe. Então, o melhor, já que Ele sabe, é melhor que a gente conte tudo, que a gente diga tudo e que a gente saia da presença dEle feliz, com a alma aliviada. Ele quer se relacionar conosco através da oração. E eu quero convidar você que está em casa, não é, para nós lermos no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 6, que diz assim: mas, a orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa, ou lhe dará a resposta. Então, vamos pensar um pouquinho neste momento sobre o que fazer e o que não fazer na oração. Primeiro vamos pensar o que fazer. E o versículo que lemos está dizendo o que é que devemos fazer, não é? Vá, entre no seu quarto, feche a porta. Então, esse quarto aqui significa assim, um lugar que você esteja a sós com Deus. Bom, em minha casa, meu quarto eu divido com a porção de gente. Então, vá para um outro espaço da sua casa, ou até vá para o quintal, para um lugar onde você tenha esse momento íntimo com Deus, né? Então, o cristão não deve orar para ser visto, para mostrar sua espiritualidade, mas para ter comunhão com Deus. Tem momentos, não é, irmão Pascoal, que nós, irmã Eliana, nós fazemos essa oração em grupo, fazemos oração na igreja, não é? Já fizemos aqui, neste momento que antecedeu o estudo, fizemos orações a Deus, mas tem também aquela oração, daquele momento de intimidade que nós temos com o Pai. E Jesus também orou, né? No João, no capítulo 17, Jesus orou a Deus por nós. E ele pediu a Deus por nós, pelos seus discípulos. Ele disse: Pai Santo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, Jesus também se preocupou em orar por nós. Agora, o que é que nós não devemos fazer na oração? Bem, a Bíblia conta que os gentios, eles tinham a preocupação de chegar nas praças, de abrir os braços e fazerem aquela oração, e diz aquela oração com eloquência: ó Pai, eu não sou como fulano, não sou como ciclano, eu sou dessa e dessa forma, não é? E aí se mostrava ser pessoas mais excelentes que as outras. Essa oração não era ouvida por Deus. Deus não ouvia, Deus não escutava, porque essas pessoas estavam mostrando
dando aparência de piedade, quando no íntimo elas não viviam essa intimidade, nem esse relacionamento com Deus. Então, eles faziam longas orações, citando nomes, inclusive, de deuses. E essa oração entristecia o coração de Deus, porque se existe uma coisa que Deus não conhece, é um outro Deus. Ele é único. Então, a oração deve ser feita única e exclusivamente a Deus. Eles julgavam que essa seria a forma mágica para atrair a atenção a favor das divindades. Nossa oração, de acordo com o ensinamento de Jesus, tem que ser diferente, porque oramos ao Pai em nome do seu amor. Nós encontramos a oração modelo de Jesus, não é? E Jesus nos ensina, nessa oração, a orarmos ao Pai, como Ele fez. Jesus nos estabeleceu quantas vezes devemos orar. E o apóstolo Paulo insistiu com os crentes para que orassem sem cessar. No livro de 1 Tessalonicenses 15, 17, a palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Então, isso significa que nós precisamos orar sem cessar, a todo instante, não é? E onde estivermos, com quem estivermos, nós podemos orar. Agora, como eu falei antes, tendo o nosso momento também de intimidade com Deus. Então, o que fazer e o que não fazer na oração? Buscar a presença do Senhor, ter intimidade com Ele, procurar estar a sós com Ele. E o que não fazer? Primeiro, orar a outros deuses, porque essa oração fica no ar. Os outros deuses são cegos, são mudos, são surdos. Eles não têm como responder a nossa oração. E não fazermos como os gentios, que eles iam para as praças, falar publicamente, se justificarem perante outros deuses. Mas nós precisamos buscar única e exclusivamente ao nosso Deus. Não é, irmã Ioná? Amém. Amém, é isso mesmo. Então, primeiramente eu gostaria de saudar você, meu irmão, minha irmã, amigos que nos assistem, que nos ouvem nesta manhã de domingo, né? Que estamos aqui para fazer o estudo da palavra de Deus. E como a irmã falou, né? Oração é buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com o Pai, fortalecer, né, o nosso elo com o Criador, né? E a palavra de Deus, ela é clara quando diz que fora de Deus não há Salvador. Amém. Não é isso? Amém. Então, obrigada. Então, fora dele não há outro Deus, fora dele não há Salvador. Então, nós temos que nos direcionar única e exclusivamente para Deus. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, né? E ainda diz em sua palavra, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Antes que saia uma palavra da nossa boca, né? Antes que a gente pense, Ele conhece. Mas ainda assim, Ele se preocupa com o nosso relacionamento com Ele. Ele se preocupa no sentido de nós reservarmos um período para fortalecermos justamente essa comunhão com Ele. Porque eu fico assim imaginando quando a gente tem um amigo, né? Quando a gente tem alguém da nossa família que a gente pode confiar, a gente diz o seguinte: quero falar com você em particular. E a gente gasta aquele tempo, meia hora, 1 hora, e às vezes não dá. É o dia inteiro conversando, né? Para desabafar, para falar, né, do que a gente pensa e tal, para pedir uma ajuda, né? Então, quando a gente encontra justamente esse ente querido, né, e a gente fica aquele tempo todo, né, falando, conversando, é a mesma coisa que Deus quer conosco. Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso ajudador. Então, para isso, nós temos que nos achegarmos para Ele. E tem uma oração modelo, que está em Mateus, no capítulo 6, do verso 5, não, do verso
9 até o verso 13, que é a oração do Pai Nosso. Só que, como a irmã bem falou, esta oração não é uma fórmula mágica. Ela não tem poder em si mesma. Né? Nós vamos orar aqui a oração do Pai Nosso e está tudo resolvido. Não. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos leva além. De que maneira? Ele nos deu alguns pontos que nós vamos pensar juntos agora, né? Em como deve ser a nossa oração, né? Jesus, Ele quer que oremos, mas não quer que a nossa oração seja de acordo, Ele quer que a nossa oração seja de acordo com o seu ensino. Então, Ele nos deu um exemplo, né? Que é a oração do Pai Nosso. Como eu já disse, não é uma oração, não é uma fórmula, como se ela tivesse um poder em si mesma, mas Ele nos deu direcionamento em como devemos montar a nossa oração. Em primeiríssimo lugar, devemos orar ao Pai. Devemos orar diretamente a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Né? E como eu já disse, e como está escrito na palavra dEle, fora dEle não há Salvador. Então, nós temos que orar diretamente ao trono da graça, que é Deus. Né? Então, a oração é dirigida a Deus como Pai, e ela expressa a nossa relação de filhos. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus nos ensina que nós temos um Pai, em primeiro lugar, que é Deus, e que nós temos que nos colocar na posição de filhos. E se nos colocamos na posição de filhos, temos que ser obedientes. Né? Então, ao orarmos, nós reconhecemos o domínio de Deus. Quando oramos diretamente para o Pai, nós estamos reconhecendo o domínio dEle sobre todas as coisas e nós estamos dando a Ele a reverência que lhe é devida. Né? E em outro ensino sobre a oração, Jesus nos mandou pedir em seu nome. É o que está escrito em João, no capítulo 14, no verso 13 e 14. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João 14, no versículo 13 e 14, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando a gente fala, né, quando a gente ora ao Pai, e nós terminamos a nossa oração com a frase, em nome de Jesus, estamos colocando no final dessa oração, nós estamos expressando o seguinte, que o nosso reconhecimento que Jesus é o nosso mediador. Né? A palavra de Deus diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Só Ele nos leva até o trono da graça. É o que diz Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E que tempo é esse? É o tempo de Deus. Então, nós temos que pedir tudo em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso ser perfeito, que nos leva para estarmos mais juntos de Deus. Não existe outro caminho, não existe atalhos que nos levam ao Criador. Né? A palavra dele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, é Ele que nos leva para Deus. Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso mediador. Então, primeiramente, primeiro ponto da oração, devemos orar ao Pai. E terminar a nossa oração em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. No segundo ponto, que é a harmonia entre a nossa vontade e o caráter de Jesus. Ou seja, nós temos que pedir tudo em nome de Jesus e nós temos que, ao pedir, sermos humildes e sermos sinceros.
Por quê? Como eu falei, como está escrito, que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sabe, então, o que sai daqui para fora e Ele sabe o que sai daqui para fora. Então, Ele é conhecedor daquilo que é da boca para fora e daquilo que nasce no nosso coração, porque é daqui que saem, né, as fontes de vida. Tudo nasce aqui, no nosso coração. Então, nós temos que ser sinceros, nós temos que nos humilhar perante o Senhor, porque Ele é soberano e o domínio dEle está sobre todas as coisas. Então, nós temos que dar a Ele a reverência devida. Então, esse é o modelo da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Essa frase também me dá a entender o seguinte: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os seus pensamentos. Então, Deus, Ele está acima de todas as coisas. E nós temos que dar a Ele essa reverência, que Ele é o Criador, que Ele é o nosso provedor, que Ele é que tem o domínio de todas as coisas, né? Então, tudo quanto pedirmos, né, como está escrito que nós lemos, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Mas não sejamos com falácias, né, de boca para fora, mas de coração, com humildade, com sinceridade, e também que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Então, o nosso pedido tem que estar atrelado também com o caráter de Jesus. Será que realmente Ele quer que aquilo que a gente peça aconteça? Será que é um momento oportuno, como a gente leu aqui, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno? Nós temos que pedir sim, em nome de Jesus, nós temos que orar ao Pai sim, mas temos que estar esperançosos no tempo oportuno, que é o tempo de Deus. Ressaltar o que você está falando aí, e realmente a palavra de Deus, ela diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, você está falando aí, é importante para nós que estamos aqui, para vocês que estão nos ouvindo, entender que os pensamentos de Deus, eles não vão condizer com o nosso. Os nossos planos não são os planos do Senhor. A gente vai lembrar bem da passagem de Samuel ali, né? Ele foi escolher, e todos pensavam que um daqueles que estavam ali seria o rei. E, na verdade, o próprio Samuel, ele acreditava até mesmo que fosse um daqueles ali, pelo porte, pelo físico, e a gente percebe que, no final das contas, quem foi escolhido foi Davi, na verdade, que ninguém imaginaria. E nessa mesma passagem que está essa palavra, em que ele diz que os pensamentos dele são os pensamentos dele, né? Exatamente, é o que a gente pode até aproveitar esse momento para refletir sobre tudo que está acontecendo agora, sobre muitas pessoas que estão fazendo vários pensamentos, desenvolvendo várias teses a respeito do que está acontecendo no momento no mundo, mas, na verdade, Deus, ele está permitindo tudo e Ele sabe o porquê, né? E cabe a nós termos essa responsabilidade de entendermos que somos dependentes dEle e que realmente precisamos da última resposta, e a última resposta é a resposta do Senhor. Amém. Então, Ele é soberano, o domínio dEle está nas mãos dEle. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono das nossas vidas. A gente não tem vida em nós mesmos, né? A nossa vida começa em Deus, porque Ele é o Criador. E nesse segundo ponto da oração, quando dizemos assim, Pai nosso que estás no céu, segundo ponto, santificado seja o teu nome. Devemos santificar o nome de Deus, né? Ser santo, dar a honra que lhe é devida, a reverência que lhe é devida, a glória que é dele. E isso me faz pensar no seguinte, muitas pessoas hoje, né, em diversas religiões, né, dá a glória a outras pessoas, a outros entes, e às vezes esquece de primeiramente dar a Deus a glória que é dele. A glória é de Deus, Ele é santo,
Não há outro Deus além dele. Né? E é isso que estamos falando aqui. O nome representa a própria pessoa, Deus. O nome dele é santo. Então, santificar o nome de Deus é ter reverência a ele, é honrá-lo, é glorificá-lo. E ao pedir isso na oração, quando dizemos isso na oração, estamos dizendo que queremos que Deus seja adorado, queremos que ele seja honrado, e queremos que ele seja reverenciado, e queremos que ele seja glorificado por todos, independente do seu credo religioso. Deus, ele precisa receber a glória que é dele. A palavra dele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se nós estamos aqui declarando que ele é o Criador de todas as coisas, está escrito que todo poder emana de Deus, está escrito que ele nos sonda e nos conhece, está escrito que ele nos formou, está escrito que a glória é dele, então temos que dar a ele o que pertence a ele. Temos que dar a ele os nossos pensamentos, temos que dar a ele as nossas vidas, temos que dar a ele as nossas atitudes, temos que colocar tudo, render tudo aos pés do Senhor. Porque ele é o dono de tudo. Por mais que a gente diz assim, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Então, se você tem Deus, você tem Jesus, você tem que viver a vida dele. Você tem que viver para ele. Você tem que crer nele. Se você chama ele de pai, você já se coloca na posição de filho, então você tem que obedecer. Porque qual é o filho que se chama de filho e não obedece o seu pai? Então, ele não é filho. Então, para sermos filhos, nós temos que ser obedientes. Então, é isso que Deus quer de nós. E isso é comunhão. Isso é intimidade. Não é somente a gente chamar ele de pai, mas também chamar de amigo. Né? É de não só no momento como esse que estamos vivendo, que sabemos que não está sendo fácil para nenhum de nós. No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas temos que declarar em todo o tempo, não só nos momentos difíceis, não só no momento de tristeza, não só no momento de dor, não só no momento de uma enfermidade, mas temos que buscar essa intimidade, temos que fortalecer esse elo e essa intimidade que temos com o Pai em todo o tempo. Porque o apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho, orai sem cessar. E o que é que eu entendo com orar sem cessar? É orar em todo momento. Às vezes tem, né, aquelas pessoas que têm a sua religiosidade de orar 2, 3 vezes no dia em determinado horário, que não é errado. Mas o que é que eu entendo com este orar sem cessar? É estar em espírito de oração. E também vigiar e orar. Quando vigiamos, estamos orando. Quando vigiamos, estamos adorando. E uma oração também é um louvor a Deus. Quando a gente reserva um tempo para o Senhor em oração, nós estamos louvando a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos dando a Ele a honra que é dele. Né? Então, e isso é também santificar o nome de Deus. Né? Dar a Ele a honra e a glória que é dele. E o terceiro ponto da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Devemos pedir a vinda do reino de Deus. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus ocupou um lugar importante na pregação de Jesus. Porque quando ele veio em carne, ele disse, eis que é chegado o reino dos céus. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, entre nós habitou-se também o reino de Deus, que ele trouxe. Ele veio pregar, ele veio nos dar as boas novas de salvação. Então, nós como crentes em Jesus, nós como filhos de Deus, nós temos que pedir como igreja do Senhor, como crentes que somos, a volta do Filho de Deus. Venha o teu reino, vir o teu reino é pedir a volta de Jesus. Então, ele mostrou também o reino dele em 3 perspectivas, o passado, o presente e o futuro. Quando a gente fala dos patriarcas, né, quando fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, eles já pertenciam ao reino de Deus, porque eles obedeceram
ao chamado de Deus. Então, a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de Deus, que somos chamados de filho, nós já pertencemos ao reino de Deus. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós pertencemos ao reino de Deus. Porque não vamos para perto de Deus senão por Jesus Cristo. Então, ele fala do passado, de Abraão, Isaac e Jacó, que pertencem ao reino de Deus. Ele fala do presente, quando Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. Foi quando ele veio em carne. Então, é chegado a vós o reino de Deus. E ele fala também do futuro, venha o teu reino, que ele fala da segunda vinda dele, né? E ele diz, o reino ainda será completado na volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. É isso que nós precisamos pregar cada vez mais, que é a volta de Cristo que está próxima, né? Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós somos a esposa. Nós somos a igreja de Cristo. Então, somos nós que temos que dizer, vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E isso também tem que conter na nossa oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração modelo, o exemplo de Cristo. Não é só ler a oração como ela está, mas destrinchar a oração. É o que estamos fazendo aqui. Foi isso que Jesus nos ensinou, a destrinchar essa oração do Pai Nosso. Pedir a volta dele é o terceiro ponto. Orar pela submissão de todas as pessoas a Deus. Orar pela nossa submissão completa à vontade de Deus. E o que exige que cada crente testemunhe de Jesus. E orar para que o reino de Deus seja consumado para a gloriosa volta de Jesus. Mesmo que a gente saiba que está escrito que Jesus vai voltar. Mas nós, como igreja, nós como crentes em Jesus, temos que dizer, vem. Vem, Senhor Jesus, e se cumpra a tua vontade. Vem e se cumpra a vontade de Deus, que é a salvação daqueles que creem em Jesus, daqueles que esperam no seu Filho, né? Então, nós temos que estar submissos a essa vontade de Deus. Temos que estar submissos à sua palavra, que é a verdade, né? E no quarto ponto, devemos pedir a realização da vontade de Deus. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o quarto ponto da oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade de Deus, assim como é na terra, assim como também é no céu. Assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus diz em Romanos 12, no versículo 2, que ela é boa, que ela é agradável e ela é perfeita. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: por mais que a gente passe por momentos difíceis, por tribulações, por provações, por apertos, e às vezes a gente se pergunta, meu Deus, aonde está o Senhor? Que eu oro e o Senhor não responde. Meu Deus, aonde está o meu Deus? E eu estou passando por tudo isso. Mas nós precisamos nos lembrar que tudo é da vontade de Deus. Não cai uma folha no chão se não for da permissão do Altíssimo. Então, se estamos também passando por este momento de tribulação, por este momento de grande enfermidade, por este aperto, nós temos que entender que é permissão de Deus. Porque se Ele tem o domínio de todas as coisas, se Ele está acima de todas as coisas, nós temos que esperar e aguardar no Senhor. Porque Ele é o nosso provedor. Ele é o que nos fortalece em meio à tribulação. Ele é o que nos fortalece em meio a toda essa pandemia. Ele é quem nos fortalece e nos mantém firmes na promessa que é a volta de Cristo, que é por isso que estamos aqui.
né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se estamos aqui, é por causa dele. Se estamos aqui reunidos falando com você que está aí do outro lado, é por causa dele. E se você está aí ouvindo, fortalecendo a sua fé, é por causa dele. Então, se estamos nesse momento difícil, nunca pense que Deus está ausente, porque ele não está. Nunca pense que Deus não está ouvindo o nosso clamor, porque ele ouve. Está escrito que os ouvidos deles não estão agravados para que não possam ouvir, e nem tampouco as tuas mãos encolhidas para que não possam salvar. Está escrito. E Deus, ele é imutável. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós temos a confiança nele. Nós temos também que estar submissos à vontade de Deus. Orar pedindo a realização da vontade de Deus é expressar nossa absoluta confiança no seu amor, na sua sabedoria e no seu poder e inteira submissão a Deus. É loucura pensar que conquistamos algum direito e que podemos determinar o que Deus há de fazer por nós. Por isso que nós oramos, nós pedimos sim, porque está escrito pedi e dá-se-vos-á, né? Não é errado pedir, mas nós temos que colocar o seguinte, mas que seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus também nos ensinou lá no jardim, no Getsêmani, né? Quando ele suou gotas de sangue por nós, por mim e por você. Ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que, acima de tudo isso, seja feita a tua vontade. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus sabia o propósito de Deus quando Deus o enviou até nós. Ele sabia que ele ia padecer por nós. Mas só que a natureza humana, né, que é o medo, né, que é a dor, que é o choro, Jesus sentiu tudo isso. Por isso que ele nos entende quando a gente erra, né? Ele nos entende quando a gente erra, mas só que tem uma solução para o erro, que é o arrependimento. Que foi isso que ele veio nos trazer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando ele ora a Deus, mesmo sabendo do resultado, mesmo sabendo que ele tem que padecer por nós, ele diz, Senhor, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a nossa vontade tem que se submeter àquilo que Deus quer. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. E nós temos que dizer, como igreja do Senhor, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é isso, Pascoal? Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, discutindo, falando da palavra do Senhor e sabendo de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe por que estamos realizando desta forma, mas o mais importante é que a igreja, que é realmente a família de Deus, o povo de Deus, ela está atuante. E muitos pastores têm dito isso, que a família de Deus ela está atuante. A igreja, o espaço físico, está assim vazio, mas, na verdade, a igreja de Deus ela está viva, ela está estudando a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, e queremos desejar a todos vocês assim, uma ótima manhã de domingo, na presença do Senhor. E nós sabemos que há uma grande necessidade de nós dependermos do Senhor. Algumas pessoas que não vivem o Cristo vivo, que ainda não conheceram a pessoa do Senhor Jesus, pensam até mesmo que Deus não se importa com ela. Fosse fazer uma pesquisa e perguntar para algumas pessoas, Deus se importa com você? Acredito que muitas pessoas diriam que Deus não se importa, e muitas chegariam até a dizer que Deus nem sabe que ela existe.
pela vida que levam e por não entenderem o caminho da salvação, na verdade, não perceberem a necessidade que há de nós aceitarmos a Jesus e sermos dependentes do Senhor. Devemos pedir pelas nossas necessidades, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Deus, como Pai amoroso, se interessa pelas nossas necessidades de alimentação, roupa, moradia, saúde, segurança, etc. Então, devemos colocar essas necessidades diante de Deus, confiando que Ele há de prover o necessário, pedir cada dia, expressa a nossa dependência, confiança e reconhecimento de que tudo provém de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos que depender, na verdade, de Deus. Se não reconhecermos que somos dependentes do Senhor, nós vamos cair no mesmo pecado que muitos no passado caíram, achando que poderiam vencer com o seu próprio intelecto, com o seu próprio braço forte. A gente pode lembrar aqui perfeitamente de que Deus, no passado, ele fazia com que o povo vencesse, mas que o povo vencesse reconhecendo que venceu por causa do poder dele. Nós podemos lembrar aqui que Gideão, ele estava com aqueles homens e Deus observou que eram demais e diminuiu até que chegasse 300. Justamente porque Deus, ele quer que o homem reconheça que sem ele nada é possível se fazer. É por essa razão mesmo que Deus, ele opera nas coisas que podemos considerar fracas, justamente para que possamos entender que nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do seu auxílio a cada dia, e se não for pela misericórdia dele, nós não poderemos chegar, ou nós não poderíamos chegar a lugar nenhum. Está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nem estaríamos aqui agora para fazer a vontade dele, que é estudar a sua palavra. Está escrito que em Oséias que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, e esse é um desejo dele. Por essa razão mesmo, é que nós devemos reconhecer que sem ele nós não podemos fazer nada. Na sociedade em que vivemos, com meios de produção tão complicados, Jesus continua nos ensinando a viver o dia a dia com confiança no Pai, sem estarmos ansiosos pelo futuro, próximo ou distante, que é desconhecido e nada podemos realizar, na verdade, por Ele. Ou seja, o que é que nos resta como servos de Deus aqui nesta terra? Apenas fazermos a sua vontade e entendermos que se não for por Ele, não vamos chegar, na verdade, a lugar nenhum. É muito importante ainda ressaltar nessa ideia de que quanto de nós temos percebido as misericórdias de Deus a cada dia em nossas vidas. Estamos vivendo um momento agora em que muitos reconhecem que depende de Deus. Tem pessoas que estão aí, quem sabe, com a sua confiança nos cientistas, que vão descobrir uma forma de conter o que está acontecendo agora. Mas tem muitos também, como foi dito pela irmã Jevarinda sabiamente no início, que nunca foram à igreja, nem nunca se interessaram, na verdade, por Bíblia, mas agora, nesse momento, têm percebido a necessidade de buscar resposta até na palavra de Deus, porque percebem eles que o que está acontecendo não é por acaso. O que está acontecendo é algo que nos faz entender que estamos todos nas mãos de Deus.
e falávamos aqui antes, né, que o homem só descobrirá a forma de parar com tudo isso no momento em que Deus permitir, porque tudo está no controle dele. Ele foi quem permitiu que começasse e ele vai permitir o momento certo, exato, de tudo isso parar e assim glorificarmos o nome. O único nome que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração, que é o nome do Senhor Jesus. É o nosso Deus que nos garante a vitória, é o nosso Deus que precisamos estar dia por dia buscando. A irmã Yonan, anteriormente também, falou bastante a respeito da necessidade de estarmos buscando ao Senhor e separando os momentos em que Ele se interessa, sim, embora saibamos que, como ela mesma disse, é necessário que estejamos em espírito de oração. E nós percebemos que o que está se passando no momento tem servido até para exercitarmos mais a nossa fé. Aqueles que já faziam os cultos nos lares estão fazendo mais ainda. Aqueles que nunca fizeram estão passando agora a fazer. Porque entendemos nós que, se não for pelo Senhor, não chegaremos a lugar algum. Não poderemos realizar algo, fazermos nada, se não for pela intervenção divina. E Ele mesmo tem dado a sabedoria aos homens para descobrir as formas de conter as pragas que têm surgido no mundo, que não é da agora. Sabemos perfeitamente que outras pragas já surgiram no mundo, e Deus permitiu que o homem descobrisse a forma de contê-la, e não vai ser diferente agora. Só cabe a nós confiarmos ao Senhor e não murmurarmos, apenas entendermos que somos dependentes dEle e que precisamos, sim, a cada dia do seu perdão também. Devemos pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Antes de prosseguir, precisamos constantemente do perdão de Deus. Então, precisamos nos arrepender e suplicá-lo. Também precisamos de disposição para perdoar o próximo, pois reconhecemos que a ofensa que alguém nos fez é incomparavelmente menor do que a nossa ofensa a Deus. Já diz a palavra do Senhor que, por mais que venhamos a realizar algo, seremos considerados servos inúteis. Então, diante dessa palavra, o que é que nos resta? É buscarmos ao Senhor todos os dias e exercitarmos agora e sempre essa ideia maravilhosa do perdão. O perdão que, como eu sempre digo nas classes, né, há aqueles que acreditam que é mais fácil pedir o perdão, mas há aqueles que acreditam que é mais fácil conceder esse perdão. Mas, de uma forma ou de outra, o que importa é que exerçamos essa virtude, que é estarmos vivendo em paz uns com os outros também. Nesse momento, nós temos percebido o mundo unido de certa forma, uns ajudando ao outro, aqueles que têm recurso estão ajudando. Temos percebido nos noticiários que algumas igrejas têm se empenhado, como não só igreja, mas todas e qualquer instituições têm se empenhado em ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Então, essa lição, nesta manhã, vem a calhar para refletirmos nessas questões, né, de entendermos que, independente de quem esteja ao nosso lado, independente daquele que está, na verdade, em sociedade, nós precisamos pensar agora de outra forma, em ajudarmos um ao outro, exercendo o perdão e reconhecendo, como foi dito antes, que sem o Senhor nada poderemos fazer
porque Ele que nos garante tudo que temos, tudo que nós somos, quem garante é o Senhor. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos orienta acerca desses exemplos, desses comportamentos, dessas ações que nós devemos ter, quando nela mesma a gente encontra, né, casos em que Deus, Ele foi amoroso, mas também Deus é justo. E isso nos faz refletir acerca também de nós e do perdão do Senhor. Muitos acreditam, Deus, sim, Deus é amor, mas Ele também é justo. Por essa razão é que Ele nos orienta a pedirmos perdão e também nos orienta a refletir acerca de que nós dependemos dEle. Dependemos do Senhor, sim. Eu tenho dito sempre, em outros momentos, que o ateu, ele não existe, de certa forma. Por mais que algum ser humano diga nessa terra que não acredita na existência de Deus, de uma forma ou de outra ele vai entender que não está só. De uma forma ou de outra ele vai entender que há um equilíbrio de alguém que está no controle da situação. Há um equilíbrio de alguém que está no controle de todas as coisas. Então, não há quem não reconheça isso. Pode chamar de um nome, pode chamar de outro, entender de uma forma ou de outra, mas nesse mundo nós não estamos só. Estamos no controle do Deus Altíssimo, que tem nos garantido, nos instruído a orar, a pedir perdão e a reconhecer que dependemos dele. Até agora nós estamos discutindo e foi dito tudo isso aqui, a questão de termos um momento com Deus a sós, foi dito também a questão do perdão, e está sendo agora ventilado muito mais a questão de reconhecermos a soberania de Deus sobre nós e sobre todo ser humano nesta terra que depende dele para sobreviver. Com certeza. E é por isso mesmo, irmão Pascoal, que no próprio Pai Nosso, né, continuando com a análise do Pai Nosso, nós encontramos, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esse induzir é levar, é conduzir. Então, não que Deus nos induza, não é, à tentação, mas nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa, nós estamos sempre propensos ao pecado, ok? À desobediência. Mas ele pede ao Pai, mas livra-nos do mal. Então, esse pedido da oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é porque nós somos pecadores, não é, irmã Eliana? Somos pecadores, somos tendentes ao pecado, e precisamos pedir a Deus que Ele nos livre do mal. Nos livrar do mal agora por causa da pandemia, não é? Livrarmos de todo o mal, não só do coronavírus, mas de toda espécie de mal que venha sobre nós, até mesmo nesse desejo nosso, não é? De vingança, de fazer o que não agrada a Deus, não é? Mas para o Senhor nos desviarmos de todo o mal, que Ele nos livre do mal, das coisas que o maligno realiza, porque o maligno é o nosso adversário. Então, quando nós pedimos a Deus, Senhor, livra-nos do mal, quer dizer, Senhor, nos livre do maligno, não é? Nos livre da tentação, nos livre, ó Deus, de Satanás, daquele que está, como a Bíblia diz, que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não é? Então, para que nós, no momento de nossas fraquezas, nós não sermos tentados, não sermos levados a pecar, a desobedecer ao Senhor Jesus. Não é? Então, irmã Eliana, como é que termina o Pai Nosso? E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então,
E na oração, Jesus termina essa oração com a expressão de plena confiança em Deus, que deve nos levar a estar sempre em comunhão com o Pai pela oração. Então, diante de tudo que nós analisamos aqui sobre a oração modelo, com certeza, a partir de agora, não somente nós, como também as pessoas que estão nos ouvindo, os irmãos aí em sua casa, estão pensando, poxa, mas eu nunca analisei o Pai Nosso como dessa maneira, né? Porque é a oração modelo, é a oração completa. Não que nós, como já foi falado aqui, apenas eu vou orar o Pai Nosso, eu vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso não é dessa forma, mas tomando como modelo mesmo, meditando no que essa oração modelo está nos ensinando. E o fecho dessa oração é fantástica, é fantástico quando ele diz que porque teu é o poder. Jesus está declarando nesse momento que tudo pertence a Deus, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre, quer dizer, eternamente tudo pertence a Deus. O poder, a honra e a glória. E, infelizmente, muitas pessoas estão desviando essa honra, essa glória ao nosso Deus. Por isso, queridos, quando você orar o Pai Nosso, quando você rezar o Pai Nosso, não esqueça desse versículo final aqui, que muitas pessoas, né, oram o Pai Nosso, né, e não citam esse último versículo, porque esse último versículo é exatamente o fecho de toda a oração que nós precisamos também entregar a Deus no final da nossa oração. Senhor, porque a Ti pertence o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Não é, Mariana? Isso é a palavra. É engraçado porque essa parte, esse final do Pai Nosso, isso ficou bem gravado na minha memória, porque quando nós éramos pequenos e Manhinha realizava realizava o culto doméstico, então a gente orava, cantava, mas essa parte aqui ela mandava a gente fixar bem. Aí ela ia falando e a gente ia repetindo. Aí tem porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Aí ela porque teu o poder o poder é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Aí sim a gente encerrava o culto. Encerrava o culto doméstico. A Deus realmente, não é? Então, nesta lição de hoje nós podemos concluir o que vamos aplicar para a nossa vida. É que a oração, irmã Eliana, é o quê? Para aplicar para a nossa vida, fica o seguinte: a oração é conversa com o Pai Celestial. Por isso, deve ser simples, humilde, submissa e confiante no amor, na sabedoria e no poder de Deus. A oração não deve ser uma repetição mecânica, mas uma expressão do que pensamos e sentimos. Deve ser um abrir o coração diante de Deus para termos comunhão com Ele. Inclua a oração na sua rotina diária. O crente precisa conversar com Deus em todos os instantes e não apenas na hora da aflição. Tem até um versículo que fala que nós devemos nos achegar ao Senhor com confiança para falarmos com Ele. Então, como a irmã falou, Deus nos conhece, independentemente de dizermos a Ele o que sentimos, o que queremos, o que pensamos, Ele já sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que nós venhamos expressar para Ele, quer que nós venhamos colocar verdadeiramente o que nós temos no nosso coração diante da sua presença. E nós não precisamos usar palavras mirabolantes, bonitas, né, diante do Senhor. Porque quem intercede também por nós é o Espírito Santo. Então, nós fazemos a nossa parte de todo o nosso coração, com transparência, com sinceridade, e o Espírito Santo leva as nossas orações ao Senhor, nosso Deus. Amém? Então, já que nós fizemos uma análise sobre a oração modelo,
Vamos concluir esse momento com a oração modelo? Vamos juntos? Agora, meu querido irmão, você que está em sua casa, reúna com sua família, e vamos juntos fazer essa oração. E com certeza, essa oração, a partir de hoje, não será a mesma que você fazia antes, porque ela vai ter um significado muito mais profundo na sua vida, na nossa vida. Amém? Vamos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Na próxima semana, nós teremos com certeza aqui outras pessoas nesse momento tão gostoso, estudando a lição número 11, que você já pode também começar a estudar em sua casa. Nós louvamos a Deus por esta manhã tão bela, não é? Pelo estudo desta lição. Não é? Eu creio que vocês já estão com saudade do próximo domingo, não é? Com essa turma aqui, não é? Preparada, não é? Para ministrar a palavra. À noite estaremos aqui mais uma vez, não é? Louvando a Deus e também proclamando a sua palavra. Não é? Às 18 horas começa o nosso culto, não é? Que rendemos a Deus. Não é? Então, 18 horas, reúna a sua família de novo e vamos cultuar, vamos celebrar. E que Deus vos abençoe grandemente. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações.